17 de setembro. Eloi, Eloi, lama sabachthani? Marcos capítulo 15, versos 21 em diante. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes, lançando-lhes sorte para ver com quem levaria. Era a hora terceira, às 15 horas, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe na cruz a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados os insultavam. Chegada a hora sexta, às 12 horas, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, às 15 horas, 3 horas de trevas. A hora nona, que foi às 15 horas, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja de vinagre e, pondo-lhe na ponta do caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto para baixo. Nós vemos aqui Jesus no seu último momento. O próprio Satanás estava ali entre a multidão e ele estava num dilema. Primeiro ele queria matar Jesus quando Jesus nasceu, porque ele sabia do plano, mas não acreditava que Jesus pudesse chegar até o fim. Tentou de todas as maneiras dissuadi-lo. E agora, na cruz, ele tenta fazer Jesus desistir. E coloca na mente de Jesus, ali dentro das características que estavam sendo apresentadas: seu pai te abandonou, seus discípulos te abandonaram, o seu discípulo te traiu, o seu povo te abandonou, o governo não te aceita, você foi colocado no lixo da cidade. E agora você está sozinho. Não vale a pena fazer morrer por esse povo? Não morra. Tanto é que os próprios sacerdotes disseram para Jesus: desça daí. Porque se você descer daí da cruz e salvar-se, nós vamos crer em você. Esses são engodos de Satanás
enganos, e ele estava num dilema. Se Jesus morresse, ele seria derrotado. Satanás seria derrotado, porque ia pisar na cabeça da serpente. E naquele momento a serpente estava cravando seus dentes no calcanhar de Jesus. Tudo simbólico, né? Porque aquele sofrimento proporcionado por Satanás era a picada da serpente no calcanhar de Jesus. Mas ao Jesus morrer, seria esmagada a cabeça da serpente. Então, começaram aquela sentença. Jesus carregando uma cruz pesada. Jesus era de um porte físico muito forte, ele andava de grandes distâncias, tinha resistência, mas depois a fome, o sofrimento, a pressão mental, a tentação sobre Jesus que o próprio Satanás infligia, as injustiças e principalmente a separação do Pai. Ele não conseguia ver o Pai. Aí ele não podia suportar, ele ficou muito fraco. Não conseguia levar a cruz, porque essa era uma exigência da lei romana. Depois de chicoteado, o réu deveria levar a sua cruz para fora da cidade, num lugar chamado Gólgota, que era o lixão da cidade, onde ficavam os animais, restos de animais e tudo mais. E eram executados os piores indivíduos, a sentença à morte, deixado ali. E onde as aves carniceiras devoravam essas pessoas depois de morto. Era um lugar horrível. Se comparar com o Jardim do Éden, foi onde Jesus colocou Adão e Eva, portanto nos colocou ali, um jardim maravilhoso, e nós o colocamos pelo nosso pecado naquele lugar, naquela situação. Então, foi um pavor, uma angústia terrível. E ali no Gólgota, ele caía toda hora. Então, nós vemos Simão Cirineu passando por ali, que vinha do seu trabalho. Ele era um moreno bem escuro, conhecido ali, inclusive sua família, mencionado os 2 filhos dele. Ele era forte. Os soldados obrigaram a ajudar Jesus carregando sua cruz. Ele foi obrigado a fazer isso. Então ele fez. Ele não fez por amor, nem por compaixão. Fez porque foi exigido de fazer isso. E ele fez. Provavelmente ele tenha se convertido nessa caminhada. E foram até o Gólgota. E crucificaram e repartiram as vestes de Jesus. Veja que para levar a chicotada, tiraram a veste de Jesus. Depois de chicoteado, colocaram aquela capa vermelha escura, violeta. Depois tiraram a capa e puseram sua roupa. Ele caminhou pela via sacra com sua própria roupa. Mas na crucifixão, na cruz, tiraram-lhe a roupa. Ele foi crucificado desnudo ali. Tanto é que sortearam a sua capa, né? Porque era uma capa sem emendas. E ela
tinha um certo valor naquela região. E sortearam entre eles o que já estava profetizado, né? Queriam lançar sorte para ver com quem ficaria a roupa de Jesus. E sobre o madeiro, sobre a cruz, colocaram uma plaquinha com o nome: o Rei dos Judeus. No outro evangelho de Mateus diz que os judeus reclamaram, diz: olha, tira aquilo ali. Diz que ele põe pelo menos assim: ele se diz que é o Rei dos Judeus. Ele diz, nós não estamos dizendo que ele é o nosso rei. Mas Pilatos recusou atender o pedido dos fariseus e dos sacerdotes. E ficou a plaquinha mesmo: o Rei dos Judeus. Na realidade, ele era o rei não só dos judeus, mas dos romanos e todos os povos do mundo. Ele era o Rei dos reis. E com ele tinha 2 ladrões. E os 2 ladrões começaram a caçoarem de Jesus. Mas em determinado momento, o que estava à sua direita caiu em si pelo Espírito do Senhor e reconheceu Jesus como Salvador e pediu a salvação. Isso animou Jesus muito, foi muito confortador para ele. Então esses 2 ladrões também é cumprimento de profecia, eles, com malfeitores foi contado. E aí começaram as pessoas, Jesus ali ainda não tinha morrido, as pessoas passando ali em frente à cruz, vendo ele daquele jeito ali, começaram a blasfemar: ah, você que destrói o santuário, nosso grande templo, e depois reedifica em 3 dias? Nós ainda nem acabamos de construir, que eles iam acabar de embelezar, e até o ano 60, no ano 70 seria destruído. Eles estavam no ano 33, por exemplo, 35 mais ou menos, entre 30 e 35. Demorou mais de 40 anos para ficar do jeito que está, e você vai derrubar tudo e vai construir em 3 dias? Pedras de centenas de toneladas? E começaram a blasfemar de Jesus. E diziam: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Isso o povo falava. E de igual modo os sacerdotes também falavam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Que ironia! Eles reconhecendo que salvou outras pessoas. Você, Jesus, você salvou outras pessoas. Eles estavam afirmando isso. Então salva-te a ti mesmo. Uma ironia, porque ele estava falando uma verdade por trás das blasfêmias. E continuaram os sacerdotes: desça agora da cruz, Messias, quer dizer, o Cristo, o Rei de Israel, para que nós vejamos e creiamos. E também os que com eles, os 2 ladrões, começaram a insultar Jesus. Até agora não tinha, o da direita ainda não tinha se convertido. Foi depois. Nesse momento, chegada a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, que é às 15 horas. Então, durante 3 horas, foi ficando escuro. A terra foi ficando escura. O sol parece que se apagando. Jesus ali, naquele lugar, e a natureza chorando
pelo seu Criador. E quando chegou, então, às 15 horas, que era a hora que matava o Cordeiro da Páscoa, Jesus fala no seu idioma, o qual os romanos não entendiam. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na realidade, a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não foi desamparado pelo Pai. O pecado fazia separação entre o Pai e o Filho. E é isso que matou Jesus. Não foram as chicotadas. Não foram a cruz, os pregos. Foram a rejeição das pessoas e a separação com o Pai. E eles, não entendendo o que Jesus estava falando, como falou Eloi, Eloi, eles entenderam assim: está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem tirar daqui. Porque Elias era um profeta famosíssimo entre eles ali. Mas Jesus, dando um grande grito, expirou. Que grito que ele deu? Mateus fala que esse grito, ele falou assim: está consumado, está feito. E morreu nessa hora. E nesse momento, o cordeiro escapou da mão do sacerdote lá no santuário, lá dentro da cidade. Ele estava fora da cidade. Ele estava no lixão da cidade, no Gólgota. E o cordeiro da Páscoa ia ser imolado, ia ser morto naquela hora. Todos estavam prestando atenção nisso. Mas quando Jesus gritou: está consumado, e morreu, o cordeiro escapou da mão do sacerdote. E o véu do santuário, que separa o lugar santíssimo do lugar santo, se rasgou de alto a baixo, mostrando o lugar santíssimo. Coisa que jamais aconteceu. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E agora ficou exposto, como que dizendo: acabou a lei cerimonial de cordeirinhos, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou. Morreu na cruz por todos os pecadores. Para quem quiser e aceitar ser salvo, precisa aceitar esse sangue. E é interessante que quando o véu se rasgou, o sacerdote que estava ali, os sacerdotes, são vários sacerdotes no templo, eles se converteram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que a morte de Cristo significa para você? Em João 1, de 1 a 3 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. A vida estava nele. Estava com Deus no princípio. Aquele ali, o Messias que haveria de vir, o Verbo de Deus, o Criador do mundo, deu a sua vida para nos salvar. Morreu em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. E mesmo sendo ele, não aboliu essa lei que ele mesmo fez. Cumpriu a lei. Então, nós devemos valorizar muito isso e aceitar Jesus do jeito que ele é.